E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como aplicar as técnicas da análise gráfica para compreender o movimento do gráfico. Então, você chegou aqui por indicação do YouTube, por algum amigo, seja bem-vindo. Eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você ficar a par de todas as aulas que nós temos aqui. Nós temos aulas aqui todos os dias eu trago aqui conteúdo para você, super dicas de como você operar de forma correta, utilizando as técnicas da análise gráfica. Quando você começa a utilizar as técnicas da análise gráfica de forma correta, entendendo um contexto gráfico e sabendo fazer a leitura de cada setor do gráfico, as coisas começam a mudar. Você começa a enxergar o gráfico de uma forma lógica e com razão. Quando você aplica num movimento gráfico a lógica e a razão, você consegue entender a movimentação, parece que caem umas escamas dos seus olhos, que você consegue entender e compreender como é que funciona. Então aqui eu acabei de fazer uma entrada de venda, você está acompanhando enquanto eu estou dando as boas-vindas para você, e vai ter o desfecho agora. Ó, vou aproximar, tá lá. Qual foi a minha entrada aqui? Simples. Região de resistência. Região de resistência, região de preço de desequilíbrio, venda. Fiz uma entrada com base neste padrão de candle que fechou na região. Ah, Cadu, mas como é que eu aprendo essas questões aí de padrão de candle? Eu deixo um e-book inteiramente grátis para você estudar, se você não está no treinamento, mas você pode ter acesso a ele. São 36 páginas com 16 padrões que eu deixo aqui, padrão de vela, padrão de reversão, que você pode utilizar para aprender mais sobre como executar o movimento, que é um dos ramos, um dos setores da análise gráfica que a gente aprende. E é fácil você adquirir esse e-book, é só ir aí no link da descrição ou no banner do canal, vai ter o link do meu Telegram. Você vai entrar no link do Telegram. Qual é o Telegram? É o Treinamento Hunter. Cuidado com falsos perfis. Você vai entrar nele, vai ter mensagem fixada, vai clicar nela e vai ter os links para download, tá bom? Aqui dentro, tanto é que aqui no Telegram eu deixo o resultado dos alunos, link do YouTube, é só isso que você vai encontrar aqui, ó. Por exemplo, ó, o Sandoval, ó. Olá professor, bom dia, não tenho tempo para estar operando, mas quando opero estou feliz da vida. Só tenho a agradecer pelo treinamento Hunter, obrigado. Então o Sandoval deixando aqui o seu testemunho, o meu Melquisedeque aqui, ó. Tá lá professor, análise gráfica vida, batendo meta, ó, 1h51 da manhã. Tem gente que gosta, né? Outro aluno aqui, ó, boa tarde professor, de 3 dólares para 20, vou fazer meu gerenciamento. O vídeo que você postou no canal ontem foi para mim. Tá vendo como é importante seguir as aulas do YouTube? Tem gente que não segue as aulas do YouTube aqui. Olha, essa aqui é a Gisele, ó. Bora fazer o saque do dia, mais um dia lucrativo. Análise gráfica é vida, professor Cadu. Olha o que a Gisele diz, ó. Mais um dia lucrativo. Ela não disse assim, eu tive um dia lucrativo. Não, é mais um dia lucrativo. O pessoal não entende que quando a pessoa aprende a análise gráfica, ela realmente aprende a ler o gráfico. Esse aqui é o Rafael, ó. Acabei de fazer uma sessão nesse horário horrível e tá lá 12-0 e ele foi escalando os valores até fechar com 146 na sua entrada em dólar. Tá vendo? Esse é crescimento dos alunos. Isso aqui é o Geilson, ele mora em Portugal, o Geilson, lá na Europa, ó. Ele mandou um vídeo aqui explicando as entradas dele e tal, fez acho que 19-4, se não falha minha memória. Então tá aqui, ó, você vai ver resultados de alunos, vai entender o que os alunos fazem, compreender o que os alunos fazem. Você que não é do treinamento, você pode fazer parte desse canal do Telegram. É só entrar lá e ficar a par do que eu posto lá em relação aos alunos e as aulas do YouTube, tá bom? Se você quiser mais informações, por exemplo, sobre o treinamento, você também pode acessar ou mandar um direct para mim no meu Instagram, tá? Cadu Rinaldi. Você vai ver aqui que tem o link de aquisição para o treinamento. O treinamento, a aquisição só é feita no meu site ou diretamente comigo, tá? Eu não tenho ninguém que me represente ou que seja afiliado meu, tá? Então cuidado.
Cuidado que tá cheio de gente sem vergonha por aí. Aproveite que está com 60% de desconto. Então entra lá no meu Instagram, no meu direct, entre em contato comigo caso você queira fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, ou mesmo sobre a questão do treinamento, sei lá, o que você quiser perguntar para mim, tá bom? Lá no link do site também, onde está o link de aquisição, o meu WhatsApp está lá abaixo, no rodapé, caso você queira falar comigo, é só entrar em contato. Então tá aqui, ó, fiz uma entradinha simples, analisando a ação do preço aqui na região. O que seria a ação do preço? A ação do preço, vamos abrir um outro ativo enquanto a gente vai conversando aqui. A ação do preço nada mais é que o Price Action. Tem muita gente que confunde análise gráfica e Price Action. Price Action é uma coisa, análise gráfica é outra. O Price Action ele faz parte da análise gráfica. O Price Action é um setor da análise gráfica. Se alguém perguntar assim, o que é um Price Action? O Price Action é a ação do preço. Então, para você fazer uma entrada ou executar uma entrada, você tem que entender a ação do preço na região. Como é que você vai fazer uma entrada bem feita se você não entende a ação do preço ali na região? Compreendeu? Então, o Price Action faz parte de um dos setores que a gente aprende na análise gráfica. Tanto é que no treinamento tem um módulo só destinado a ele. Mas é um módulo apenas dentre tantos outros assuntos da análise gráfica. Então o Price Action é apenas um setor onde a gente vai aprender a ação do preço que está na análise gráfica. Compreendeu? Porque tem muita gente que confunde, né? Achando que Price Action é análise gráfica e não é isso, não tem nada a ver. Bom, abri Euro JPY, não vi nada de bom. Vamos lá para o USD-JPY, vamos para um outro ativo. Ó, preço chegando nessa região. O que tem nessa região aqui? Tem nada nessa região. Vou até sair daqui. Não tem lógica nenhuma, não tem razão nenhuma o movimento. Talvez você demore um pouco para ver, né, se o gráfico está com lógica, com razão. Mas para mim já é algo bem mais claro, né? Quando eu bato o olho assim, eu já vejo a região, já entendo o que está acontecendo. Os gráficos estão trabalhando com pouco volume agora. Muito travado. Vamos ver se eu acho movimentos mais bonitos para ficar claro para você também, né? EURUSD nós já entramos. Por quê? Quanto mais claro seja o movimento que eu faço a minha entrada aqui, mais fácil para você compreender o que eu estou querendo fazer. Então, por isso que eu gosto de procurar bons gráficos com movimentos mais claros para você entender toda essa movimentação. Ó, o gráfico chegou nessa região. Por que ele fez essa correção aqui? Por causa dessa região, o gráfico pode continuar subindo aqui. Ele tem força de movimento para continuar subindo. Se ele subir aqui, ele pode parar nessas regiões. Então, ele está um pouco confuso, né? Um pouco confuso em que sentido? Ele pode não continuar nessa região e ele pode corrigir ali, fazendo um movimento da queda. Por isso que o Cadu está fazendo uma venda naquela região. Tem muita gente que enxerga o gráfico de forma contrária. E isso é perigoso. Ó o estouro que ele deu. Ó. Estourou. Mostrou que ia fazer esse movimento? Não. Mas ele está indo buscar uma região mais acima. O que o Cadu vai fazer agora? Vou esperar ele chegar ali na região para fazer uma entrada de defesa ali. Porque eu não esperava esse rompimento ali. Rompeu, não tem problema. Deve ser algum evento que está acontecendo. Se está acontecendo algum evento por aí, é bom saber, porque eu não lembro, eu via os eventos e não consegui guardar aqui na minha memória se está tendo algum evento aqui ou não, mas não tem problema. Ele foi lá em cima, fiz a minha entrada. Eu ainda acredito que esse movimento aqui seja um movimento sem lógica, porque ele não tinha força para explodir dessa forma. Como que você vê isso, Cadu? Por que você vê isso? Tá lá, ó. Já é corrigir a entrada, porque não tem volume. Não tem volume, não tem força para sair rompendo. Ele rompeu, deve estar acontecendo algum evento. Não tem problema. Já viu o que o gráfico está fazendo, fui lá e busquei. Tá? Então, como essa taxa aqui foi um rompimento, não foi computada, e foi computada só duas
tirando uma, aí fica esse valor aqui de como se fosse uma entrada. Entendeu como é o cálculo que ele faz? Você viu o que é a ação do preço? Quando eu cheguei aqui, ó, entenda comigo, ó, o candle fechou aqui nessa região. O que o preço me mostrou aqui? Que ele poderia fechar nessa região e que ele poderia fechar nessa região. Por isso, eu fiz um movimento de queda para buscar o movimento da tendência, tá? Aí o que aconteceu? Ele explodiu sem ter o porquê, ó. Isso é o gráfico que trabalha sem lógica. Não tem como eu entender e resolver isso aqui. Por quê? Não tem o porquê ele explodir aqui, ó. Ele não tem força de volume, mas ele explodiu. Então pode estar acontecendo algum evento no Forex, alguém apertou o botão lá no Forex, alguma movimentação que é justamente essa porcentagem que a gente não controla no gráfico. O que ele fez? Ele explodiu e foi lá buscar. Quando ele veio e fez o fechamento dele nessa outra região de resistência, o que eu entendi? Opa, se ele não tem força nem para romper aqui e ele está rompendo, imagina aqui, aí que ele não vai romper mesmo. Por isso eu já entrei com mais 2 taxas, entendeu? Porque tem muita gente que fala assim, nossa professor, fico de cara quando o senhor faz isso, quando o senhor entra com as 2 taxas e vai lá e termina positivo. Entenda, a ação do preço é para ser estudada, o movimento do preço é para ser estudado, o gráfico é para ser estudado. Eu não estudo corretora, eu não estudo... Sabe, tem muita gente que se apega em detalhes que não vem ao caso. Tem gente que fica brigando com corretora, achando que corretora aqui, lá, lá. Gente, se preocupe com o gráfico, se preocupe com o movimento do gráfico, se preocupe com os setores de cada gráfico a estudar. No caso aqui, a ação do preço, o que o preço fez? Ele explodiu e foi buscar lá em cima. Eu entendi, já entrei no mesmo movimento para a próxima vela. Entendeu? Então o Price Action é muito importante, só que o Price Action não é análise gráfica. O Price Action é apenas um setor que estudamos da análise gráfica. Entendeu? Onde eu posso fazer a minha execução. Então vamos lá para um outro ativo, EURGBP. O EURGBP estava aqui, agora mudou, tá vendo? Já mudou os ativos, mudou a ordem dos ativos, então agora é GBP-USD. GBP-USD, o que o gráfico está fazendo nesse movimento aqui? Está buscando região de alta, ele não mostra força para continuar rompendo essa região, então eu vou aguardar. Por quê? No ativo anterior, ele não mostrou e eu fiz, não mostrou força, e ele fez justamente o movimento contrário. Então agora ele também não mostra força de continuidade e fica aquela dúvida de correção ou continuidade. Então eu vou aguardar o preço mostrar para mim algo que possa definir o movimento. Aí vem a ação do preço. Por isso que eu falo para vocês, aguardem um padrão de vela, esperem um padrão de reversão acontecer, espere o gráfico desenhar. Depois que o gráfico fizer o movimento e te mostrar o que ele está fazendo, aí você vai lá e faz o que ele está fazendo. Então deixa eu ver se aqui tem algum movimento que eu possa utilizar a meu favor. Vamos ver. Será que ele vai ter força de continuar de queda aqui? Assim espero, né? Vamos lá então, vamos descer com ele aqui. Eu aguardei o que? O movimento do preço me mostrar o que ele quer fazer. Aguardei o preço me mostrar o que ele quer fazer. Esperei uma ação do preço na região. Quando esse ativo chegou nessa região aqui, eu tinha a opção tanto de continuar o movimento com ele, como de fazer uma correção. Por quê? Porque ele estava em uma região de desequilíbrio. Porém, tinha uma outra região de desequilíbrio em cima, outra região de desequilíbrio embaixo. O preço poderia muito bem seguir até a próxima região. No caso dessa dúvida, quando o gráfico tem muitas coisas a serem vistas, ou tem mais de uma coisa a ser vista aqui na tela, tem dúvida? Não faz nada. Espera a ação do preço se movimentar, espera o preço se movimentar, espera o gráfico te mostrar. O que eu esperei? O gráfico então corrigiu, ó, tá lá. Vou fazer uma análise aqui com vocês. Aí o que eu fiz? Então eu esperei o preço. O que aconteceu? O gráfico corrigiu. Eu não sabia se o gráfico iria continuar. Tem gente que quer adivinhar as coisas, gente. O gráfico não é adivinho, o gráfico é técnica, é razão.
eu não tinha como convicção se o gráfico ia subir ou se o gráfico ia descer. O que o preço ia fazer? Subir ou descer? Eu tinha que esperar uma definição do gráfico. Porque lá atrás, no passado, o espelhamento que ele me dava, eu tinha essas duas opções. Mas a ação do preço não me dava nem oportunidade de compra, nem oportunidade de venda. Então eu aguardei o gráfico. O que o gráfico fez? O gráfico fez padrão de correção, mostrou padrão de correção, volume me mostrou força, que eu poderia então continuar o movimento, fui lá e executei. Simples. Aqui eu utilizei o que? O Price Action, a ação do preço. Sozinho? Não, nunca sozinho. Eu estou olhando todo um movimento gráfico, todo um contexto, toda uma disposição das tendências, toda uma região que foi formada por topos e fundos e regiões de briga do preço. Aí sim, quando eu tenho todo esse entendimento do contexto, fazendo essa leitura do gráfico, eu consigo então fazer o quê? Compreender o movimento para eu poder executar. Então, essa ação do preço, que a gente chama de Price Action, que não tem nada a ver com análise gráfica, porque tem gente que acha e fala assim, eu já estudei análise gráfica. Aí ela estudou Price Action, sem os outros setores da análise gráfica, aí ela não sai do lugar. Aí ela fala, não, mas eu sou craque em Price Action. Não, você estudou a ação do preço. Talvez por vela a vela, por região, por movimento, não sei como que você estudou. Mas se você não encaixar o Price Action dentro da análise gráfica, ou seja, se você não colocar a ação do preço, o Price Action, dentro do movimento do contexto, junto àquilo que a análise gráfica ensina de técnica, não vai adiantar nada. Porque o Price Action é um setor da análise gráfica, gente. Lá no treinamento tem um setor inteiro sobre Price Action para a gente aprofundar. Então, tudo sobre Price Action para aplicar em opções binárias você pode aprender. Só que você pode aprender junto com a análise gráfica. Então, o Price Action anda de mãos dadas com a análise gráfica. Porque quando alguém pergunta para você o que é Price Action, ou o que é o Price Action para opções binárias, Price Action nada mais é do que a ação do preço ali na região, a lógica do preço que ele mostra ali na região. Então você tem que entender como aplicar o Price Action. Ou melhor, você tem que entender a análise gráfica, o que o gráfico está fazendo, aí como fazer o que? O Price Action, como aplicar dentro da análise gráfica. Você entendeu? Porque o Price Action para binárias é diferente dos outros mercados. Essa é a grande diferença de binárias para outros mercados, é justamente o Price Action para binárias. Então você pode estudar estratégias mirabolantes aí, você pode estudar, por exemplo, a melhor estratégia Price Action, a melhor estratégia Price Action em opções binárias. Só que se você não entende e não consegue encaixar o Price Action na análise do gráfico, o que adianta? Não adianta, não vai dar certo, não vai ter consistência. O Price Action M1 pode ser aplicado Price Action em M5, Price Action em M10. Todo mundo faz essas perguntas para mim e eu sempre respondo Price Action é ação do preço em qualquer time. Price Action M1, Price Action M5. Tem gente que pergunta de corretora para mim, olha, Price Action você aplica na IK Option, Price Action você aplica na Cotex, Price Action da Cotex, Price Action, tá até dando um trava-línguas, ó. Price Action na Binomo, Price Action na Pocket, Price Action na Capital Beer, Price Action em MetaTrader, qualquer local, o Price Action vai ser Price Action aqui ou em Marte, em qualquer lugar, é a ação do preço na região. Você entendeu? Agora, se você não conseguir colocar essa ação do preço aqui que eu estou te mostrando, se você não conseguir entender que para a ação do preço ter efetividade aqui, ele tem que estar dentro de um contexto gráfico, porque se você não souber analisar o gráfico, se você não conseguir aplicar a análise gráfica, não tem lógica de entrada, não tem razão. E aí você toma um loss e não sabe por quê. Aí você erra na frente do gráfico e não sabe por quê. Por que você não sabe? Porque você não sabe analisar o gráfico. Entendeu? E quando você analisa o gráfico, você utiliza o Price Action também como ação do preço na hora da execução. Então você que está novo aqui no canal, baixa o e-book aqui que eu tenho de presente para você, fica lá dentro do canal do Telegram, acompanha as aulas aqui, você vai aprender muito
sobre como analisar o gráfico utilizando a análise gráfica e o Price Action, para fazer entradas como essa que eu fiz aqui em GBP/USD, ou essa entrada que eu fiz aqui em EUR/GBP, ó, que eu entendi o movimento do gráfico, fui lá e me defendi do loss. Como eu fiz essa entrada aqui, ó, perfeita também em EUR/USD. Então, em poucos minutos aqui, ó, 3 entradas, $150, sessão encerrada. Eu não preciso mais que isso para ser lucrativo. Entenda, qualidade é melhor que quantidade. Disciplina é melhor que indisciplina. Paciência é melhor que impaciência. Conhecimento técnico é melhor que achismo. E para você ter paciência, disciplina e conhecimento técnico, você tem que se aprofundar e tem que estudar. Caso você queira se aprofundar, estudar e parar de tomar loss, parar de entregar dinheiro para a corretora, parar de entrar em movimentos gráficos que você não sabe nem o porquê você fez isso, o treinamento está aí com super preço. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, os links estão aí, aqui no canal do YouTube, para você entrar em contato comigo, inclusive o WhatsApp lá na página do treinamento, tá? Fica aqui no canal, vai assistindo as aulas, vai vendo os vídeos aqui no canal, você vai começar a ter uma clareza sobre como você deve se comportar diante dos gráficos, e você vai começar a ter as escamas dos olhos caindo e vai começar a compreender muito mais o mercado, tá bom? Essa semana eu espero que seja uma semana maravilhosa para você, de ótimos trades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.